queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Nesse momento, convido a todos a serenar a mente e conectar o nosso coração ao nosso Criador. Através da nossa prece, que diz assim: ampara-nos, Senhor, este repouso de amor em que a paz nos descansa, porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar as bênçãos da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renove a fé na bondade divina. De rotina em rotina e surpresa em surpresa, deixa-nos discernir que, em contemplando a própria natureza, da rocha mais hostil ao solo mais fecundo, tudo é auxílio na lei, se te atende na estrada ao lema de servir. Tudo é auxílio na lei, do firmamento ao chão. Serve o sol, serve o mar, sem derramar-se em vão. O tronco não devora os frutos que oferece. A fonte ajuda e passa em sussurros de prece. O vento ampara a flor perfuma a vida. Faz-se pão e celeiro a semente esquecida. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem, sem traçar condições, sem perguntar a quem. Aspiramos a ser contigo dia a dia. Bálsamo, reconforto, união, alegria. Agasalho no templo e coração da escola. O prato que alimenta e o verbo que consola. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir, quanto na luz de agora. Faze por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino de amor. Essa mensagem é de Maria Dolores. Está na obra Encontro de Paz, de Espíritos Diversos, sob a psicografia de Chico Xavier. Que possamos, Pai amado, através dessa mensagem, derramar as bênçãos a todos aqueles que solicitam, que encontram-se vivendo seus desafios, suas dificuldades, que encontram-se com os corações aflitos. Que tuas bênçãos de luz, Senhor, possam se derramar, e que essa casa possa seguir, levando paz e consolo a todo o coração que se encontre sedento do teu amor. Muita paz a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 7, causas anteriores das aflições. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado
do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque considerada sob o ponto de vista presente. Mas, se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, vê-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, que trata sobre as causas anteriores das aflições. É importante compreendermos que todas as dificuldades, os tormentos, as dores que vivemos nesta vida, ou seja, que afligem o nosso coração, elas decorrem devido a erros praticados por nós mesmos, nesta presente vida ou em outra vida, vidas anteriores, ou mesmo podem se tratar de provas que buscamos a fim de acelerar o nosso progresso espiritual. Por isso, meus queridos irmãos, é tão importante que possamos observar a nossa própria vida e identificar ali questões que precisam ser vividas ou melhoradas. O próprio Evangelho traz alguns exemplos. Se alguém foi duro e desumano, ele poderá também ser tratado duramente ou com desumanidade. Alguém que haja em nome do orgulho também poderá passar em outra existência por alguma condição humilhante. O avarento, o egoísta, que fez mau uso dos bens que obteve na terra, também poderá passar pela necessidade, pela privação. Aqueles que tiveram más condutas, que foram maus filhos ou filhas, também poderão sofrer as dores com seus próprios filhos. É importante lembrarmos, meus irmãos, que isso não é uma regra, são apenas exemplos. E, portanto, esses exemplos nos fazem compreender a pluralidade das existências e também entender que o mundo em que nos encontramos, de provas e expiações, é comum encontrarmos, por exemplo, anomalias que são apenas aparentes porque consideramos apenas sobre essa vida. Uma vez que se colocarmos sob a lente das múltiplas existências, compreenderemos que cada um receberá conforme seus próprios méritos, entendendo que a justiça de Deus jamais é interrompida. Importante que nós, enquanto seres espirituais buscando o nosso progresso, compreendamos a nossa condição e o mundo em que vivemos. Aqui somos mantidos, meus irmãos, porque ainda somos imperfeitos e precisamos conquistar ainda nossas virtudes. A cada dificuldade que se apresente no caminho, compreendamos que se tivéssemos um grau evolutivo maior ou tivermos o merecimento de habitar um planeta um pouco mais evoluído, nós não teríamos essas ocorrências. Portanto, depende apenas de nós, do nosso próprio esforço e dedicação, construirmos dentro de nós
o templo edificado no amor, na caridade, na paciência, na resignação, a fim de que, através do nosso aperfeiçoamento, nós possamos habitar mundos mais felizes. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E continuando o nosso evangelho de luz e vibrações, e em comunhão de pensamentos, fortalecidos na fé, gerando potências energéticas, vamos pedir a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo para a bênção e fluidificação das nossas águas, com fluidos divinos, balsâmicos e curadores, orvalhos de amor divino, medicação espiritual necessária para alívio das dores, cura das enfermidades do corpo e do espírito. Irmã água, água divina, fonte divina de saúde, restauração para todos que pedem aflitos ao sublime poder. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos na fé, renova nossas forças para continuarmos semeando o bem. Que assim seja, Senhor, que assim seja.